A paz do Senhor, meu querido irmão, que esta paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua casa. Em mais um momento EBD que iniciamos aqui pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, congregação situada aqui na rua Padre Bento Cortês de Toledo, na Vila São José. Estamos iniciando mais o nosso momento EBD, louvando a Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, por você que está nos assistindo nesta hora, em que vamos estudar mais um pouco a palavra de Deus, em que vamos nos aprofundar um pouco mais neste livro tão maravilhoso que é para as nossas vidas. Livro que nos traz a nossa regra de fé, que nos leva mais perto de Deus e que nos traz palavras de vida eterna, palavras que mudam a história humana, palavras que nos levam a cada dia para mais perto do Senhor, nosso Deus. Estamos iniciando mais uma lição de hoje do nosso trimestre, quarto trimestre do ano de 2020, um ano bem atípico, um ano bem complicado, é bem verdade, mas é um ano que podemos dizer até que o Senhor, Ele tem nos ajudado. Estamos estudando a lição, esse trimestre fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Deus, Ele no cuidado de todas as coisas, soberano em suas decisões e mostrando a nossa dependência desse Deus tão maravilhoso, desse Deus tão poderoso, desse Deus tão poderoso. A nossa lição hoje é a lição de número 4, mas antes de iniciarmos, eu quero desde já agradecer você que está nos assistindo, mas sempre deixando para você o convite para estar presente nas nossas aulas, aqui no endereço já citado, na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, aqui na Vila São José. Nós temos aqui um staff de professores maravilhosos, que Deus tem levantado, Deus tem capacitado, Deus tem dado dons e tem usado esses homens e mulheres para estarem nos ensinando a sua palavra. Então, desde já, deixa aqui meu convite para você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se matricule, seja participante, seja mais um aluno da nossa querida Escola Bíblica Dominical, esse sistema de ensino que vem ao longo dos anos capacitando homens e mulheres para a obra de Deus, despertando dons, talentos, e de onde tem saído verdadeiros homens para levar a palavra de Deus, homens e mulheres para ministrar a palavra de Deus, que tem levantado verdadeiramente um batalhão de homens e mulheres servindo a este Deus maravilhoso. A nossa lição de número 4 fala sobre, tem um tema hoje, o drama de Jó. O que esse homem passou, o que esse homem vivenciou, como ele estava, e aonde ele foi parar. Porque nenhum de nós estamos livres, irmãos, de enfrentarmos o dia da adversidade. O dia da adversidade, ele pode chegar em qualquer lugar, em qualquer porta. Ele pode bater em qualquer uma das nossas casas. E bateu na porta de Jó. Esse homem temente a Deus, esse homem que tinha a sua comunhão com o Senhor, esse homem que tinha a sua experiência com Deus, e de repente as coisas mudam na vida dele. E de repente tudo se transforma da noite para o dia, ou praticamente no mesmo dia. Nós vamos ver que em um dia só, Jó ele perdeu todos os seus bens materiais e ainda teve que sepultar, fazer o velório de 10 filhos. Então um drama sem igual, um drama sem comparação, sem dimensão. E eu creio que Deus ele nos deixa essa história para nos trazer ensinamentos diante da vida que passamos, que nenhum de nós estamos isentos de passarmos adversidades na face da terra. Eu sempre falo para os irmãos que é uma promessa que Deus nos deixou. No mundo tereis aflições. Não temos como fugir a isso, irmãos. Não temos como fugir a essa promessa. Mas ele conclui, mas tem de bom ânimo, Não desanime, não desista. Há um Deus que está com você, há um Deus que peleja com você, há um Deus que está ao seu lado e que certamente vai continuar te abençoando na sua trajetória,
na sua jornada, na sua caminhada. Drama de Jó. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, não é? Dentro deste texto, dentro deste ensinamento, dentro deste livro, onde nós já vimos a sua história, os seus prováveis autores, não é? Vimos que Jó realmente ele existiu, não é uma ficção bíblica, não é uma história, um conto de carochinha, não. Jó realmente existiu, até mesmo porque a Bíblia, na sua infalibilidade, né, ela começa dizendo, e havia um homem, ou seja, Jó existiu. Estudamos sobre o livro, o seu contexto, aprendemos um pouco mais sobre o nosso adversário, sobre o nosso inimigo, Satanás, né? Porque eu sempre digo que nós precisamos, todo exército, antes de ir para uma guerra, ele procura conhecer o seu adversário, e nós precisamos conhecer a cada dia o nosso adversário. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, estudando sobre o drama de Jó. Vamos ver o que esse homem passou, o que esse homem enfrentou, o que esse homem vivenciou na sua vida, na sua trajetória, nessa calamidade que se abateu sobre a sua casa, sobre o seu lar. O nosso texto áureo, que está lá em Jó, capítulo de número 1, e o versículo de número 21, diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, ele recebe notícias tristes, notícias desesperadoras. Ele viu todos os seus bens serem consumidos em um dia. Ele viu seus filhos morrerem. E ao receber a notícia, essa é a mensagem de Jó. Olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó ele nos dá um exemplo maravilhoso, não é? Maravilhoso, em meio às dificuldades que aparecem na nossa vida. Uma enfermidade, um desemprego, um problema familiar. Jó ele nos ensina que em todas as coisas nós devemos permanecer firme aos pés do Senhor, confiando em Deus, porque Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, está no controle da minha e da sua vida. Bem, nós vamos agora para a nossa verdade prática, né? Um ensinamento para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que vai dizer que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos deixar o nosso lugar, deixar os caminhos de Deus, deixar a casa de Deus. Não devemos olhar para trás, mas olhar para frente. Um dos grandes problemas da nação israelita é porque no momento da bonança eles louvavam, adoravam e glorificavam a Deus. No momento da bonança tudo ia muito bem, mas quando chegava a dificuldade, a primeira coisa que eles faziam era murmurar, era reclamar. Mas Jó, ele nos mostra que, a despeito das grandes dificuldades que chegam em nossas vidas, que nós não pedimos, mas que aparecem, nós devemos continuar adorando a Deus. Nós devemos continuar glorificando o Senhor. Nós devemos continuar confiando em Deus, não é? Ele diz que Jó permaneceu fiel ao Senhor. Verdade prática diz que nós devemos também sermos como Jó, permanecermos fiéis. Que belo exemplo para a nossa vida, não é, irmão? Que belo exemplo para nós na caminhada, na jornada. Vemos a história deste homem, e que às vezes a minha dificuldade, que é muito menor que a que ele passou, às vezes eu quero murmurar, ou melhor, às vezes eu murmuro, às vezes eu reclamo. Mas Jó, ele não reclamou, ele permaneceu fiel
adorando esse Deus maravilhoso. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, aí você faz aí na sua casa, para nós não tomarmos muito tempo, mas ela está no livro de Jó, no capítulo de número 1, os versículos de número 13 até o 22, e depois no capítulo de número 2, o versículo de número 6 até o de número 8. E a gente traz aqui em destaque o versículo de número 22 do capítulo de número 1 de Jó, que diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu sei que você vai ler na sua casa, mas tudo isto são as dificuldades, são os problemas que Jó começou a vivenciar, são as lutas que chegaram na casa de Jó, foram as percas que Jó teve que enfrentar. Mas o escritor vai dizer que em tudo isto Jó, ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Falta alguma. Né? Ele não colocou a culpa em Deus. Ele apenas adorou o Senhor. Ele apenas se manteve fiel a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar assim, né? Mas vamos aqui para a nossa lição, nosso comentário da lição, e iniciando pela nossa introdução. A nossa introdução, o comentarista, ele diz que Jó, ele fez com que a sua vida se tornasse, a aprovação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante, né? Algo semelhante. Jó, do homem mais rico, tornou-se não apenas um moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Na visão dos amigos. Então Jó, ele vivia como um homem abastado, um homem que tinha tudo nas suas mãos, um homem rico, um homem bem-sucedido, nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição, mas em meio à calamidade, em meio às lutas, né, nós vamos ver que a visão dos seus amigos é que ele se tornou um pecador revoltado e arrogante. Puxa vida, Jó não falou nada, né, irmãos? Jó não disse um A. E quando ele quis começar a argumentar, aí Deus chega lá no capítulo de número 38, não é isso mesmo? Capítulo de número 38, e vai conversar com Jó. Calma, Jó, eu sei que a prova está grande, eu sei que a prova está pesada, eu sei que a luta está constante, mas tenha calma, vem aqui, Jó, vamos conversar, né? Deus começou a responder as indagações de Jó, porque Jó não tinha pecado, Jó não tinha errado, Jó não tinha falhado na sua vida com Deus. E muitas vezes a gente atribui a alguém que está passando uma luta, uma dificuldade, porque ele está em pecado, porque ele cometeu algum deslize. Então a gente precisa ter muito cuidado, não é, irmãos? Para nós não nos tornarmos como, entre aspas, os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Que nós a cada dia sejamos verdadeiros amigos, na bonança ou na dificuldade daqueles que estão ao nosso lado. Que nós possamos a cada dia chegar como Ur e Arão, com Moisés. Moisés, levanta a tua mão que eu seguro. Vamos lá, Moisés, vamos vencer esta batalha junto. Que nós sejamos a cada dia esses homens que Deus colocou ao lado de Moisés. Amém? E ele diz aqui no final que cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta lição. Então, refletir como Jó, ele reagiu a todas essas dificuldades, a todos esses problemas. Porque nenhum de nós estamos isentos do dia da adversidade na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Nenhum de nós. Todos nós estamos passíveis de passar momentos difíceis. E o problema é como nós reagimos. É como nós nos portamos diante de Deus
e da sociedade na qual nós estamos inseridos diante dos momentos difíceis. É como nós nos colocamos nesses momentos. É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Então, nessa lição nós vamos de uma forma rápida, né? Que o tempo ele não nos permite, mas vemos como Jó, ele enfrentou toda essa dificuldade, ele enfrentou toda essa adversidade. Vamos aqui para o nosso ponto 1. Ponto 1 da nossa lição, que nos fala sobre a tragédia de natureza econômica. Jó, ele era um homem abastado. Jó, ele era um homem que vivia bem. Jó, ele era um homem que tinha sucesso na sua vida. Mas a tragédia de natureza econômica chegou na sua casa, não é? Tópico 1 do ponto 1 vai nos dizer que o sucesso na esfera espiritual, na esfera comercial de Jó não era pouca. Foi um sucesso grande. Era um sucesso que chamava a atenção daqueles que estavam ao redor de Jó. Era um sucesso que chamava a atenção daqueles que estavam caminhando com Jó. Tanto é que em um dado momento ele vai dizer que os jovens chegavam para pedir conselho a ele. Os jovens se apresentavam diante de Jó para pedir orientação, para saber o que fazer, porque as pessoas olhavam para Jó e no seu sucesso, né, no seu sucesso na esfera comercial, queriam ter o mesmo sucesso de Jó. Queriam ter a mesma desenvoltura de Jó, porque saltava aos olhos daqueles que conheciam Jó a sua riqueza. O escritor do livro de Jó, ele começa falando sobre as riquezas de Jó, né? Olha, o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Olha só o sucesso comercial deste homem. Olha só o sucesso nos bens que este homem tinha, não é? Ele possuía camelos, e ele possuía jumentas, ele possuía juntas de bois. E você imagina se hoje, no mundo árabe, o camelo ele desempenha um papel fundamental no transporte das pessoas, no transporte de carga. Eu ainda lia um artigo que tem uma feira que já tem mais de 500 anos, e essa feira é de camelos, e são vendidos diariamente milhares de camelos lá, porque é o meio de transporte, é o meio de locomoção naqueles desertos para o povo. Alguém me falou que no mundo árabe, o camarada que tem 30 camelos, ele é considerado rico. Agora você imagina Jó, naqueles dias, ele tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos esse homem possuía, fora as demais coisas. Então ele se destacava como um homem de negócios. Agora há algo que chama a atenção na vida de Jó, nesse mundo de negócios, que ele não colocava o dinheiro acima da sua adoração a Deus. Ele não colocava os seus bens acima do Deus que ele servia, do Deus que ele adorava, do Deus que ele a cada dia professava a sua fé. Porque o problema não está em nós sermos ricos, o problema não está em você ter bens materiais, não. O problema é que muitas vezes nós colocamos o amor aos bens materiais. Jesus ele disse, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos. O problema é que eu inverto essa situação. Eu busco primeiro as demais coisas, depois o reino de Deus. Jó, ele era um homem que se destacava no Oriente como um homem de sucesso nos seus negócios. Estou precisando de uns camelos para fazer a travessia. Chama Jó. Quanto é que é, Jó? É tanto, né?
um homem que chamava atenção. A Bíblia atesta, ele era o maior do Oriente nos seus dias. Mas ele não deixava isso tomar o seu lugar, ou lugar no seu coração. Em primeiro lugar no seu coração estava servir a Deus, estava adorar a Deus, estava glorificar o nome do Senhor. Paulo, ele escreve a Timóteo 6,10, e ele vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor, é esse apego desenfreado que muitas vezes eu tenho com os bens materiais, me levando a colocar as coisas de Deus, o servir a Deus, o estar na casa do Senhor, o adorar a Deus em segundo plano, ao invés de buscar ao Senhor. Então Jó, ele era um homem que ele tinha sucesso na sua esfera comercial. E nós não vamos ver em nenhum momento Deus dizendo que isso estava errado. Porque ele se mantinha fiel a Deus. Ele se mantinha fiel a esse Deus maravilhoso. Apesar de tanta riqueza, apesar de tanto sucesso na sua vida comercial, ele continuava sendo fiel a Deus. Mas Jó, aqui no nosso tópico 2, vai dizer também que ele era um sucesso na esfera do campo. Ou seja, a sua empresa, além de fazer bons negócios, ela produzia muito também. Ela produzia muito, né? O comentarista diz aqui que Jó, ele usava os bois e as ovelhas no fornecimento da proteína animal para saciar a fome. Imagina, 7.000 ovelhas. O patrimônio que esse homem tinha era de se admirar. E a cada dia o que ele fazia prosperava, crescia. E o segredo do nosso sucesso, irmão, na nossa vida material, não é outra, é ser fiel a Deus. Jó prosperava porque ele era fiel a Deus, porque o seu coração não se desviava para o mal. Nós vamos ver a história de José. Eu acho muito bonita a história dele, porque José, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa revoltada. José, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada. E nós vamos ver que aonde José estava, ele testificava das bênçãos de Deus. Ele falava do amor de Deus, ao ponto de ser destaque. Ele foi destaque como escravo na casa de Potifar, ele foi destaque como prisioneiro e, acima de tudo, ele foi destaque como governador. Mas para ser destaque como governador, ele primeiro teve que ser destaque como escravo. Ele primeiro teve que ser fiel a Deus como escravo. E esse era o segredo de Jó. Apesar de todos os seus bens, ele continuava fiel a Deus. Apesar da perda desses bens, ele continuou sendo fiel a Deus. Então Jó, ele era um camarada que tinha sucesso na sua vida de campo, ou seja, naquilo que ele fazia, aquilo que chegava às suas mãos, Deus prosperava, ao ponto de incomodar Satanás. Por quê? Porque Jó era fiel. Seja fiel a Deus, irmãos. Que nós sejamos a cada dia fiéis a esse Deus maravilhoso. E Ele vai a cada dia nos ajudar, vai a cada dia nos abençoar. Provérbios, eu acho muito interessante essa palavra 38. O sábio vai dizer: Senhor, não me dê a riqueza, Senhor, não me dê a pobreza, para que em me enriquecendo não venha me ensoberbecer e dizer quem é o Senhor. Nem me dê a pobreza, para que não venha roubar e lançar a mão do teu nome. Mas me ajuda a viver a cada dia do pão acostumado. É isso que a gente precisa, irmãos. É isso que nós necessitamos. A cada dia sermos gratos a Deus.
por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e sermos fiéis a Ele, porque Ele vai continuar nos abençoando. Ele vai continuar a cada dia suprindo as minhas e as suas necessidades, suprindo o meu e o seu andar a cada dia. Amém? Nós vamos aqui para o tópico 3 do nosso ponto 1, que fala sobre o ataque do diabo na esfera comercial. Tudo que Jó tinha, tudo que Jó possuía, que ele utilizava para a sua vida comercial, para realizar os seus transportes, para conduzir os seus bens, foram retirados. Tudo que Jó possuía desapareceu. Diz aqui que Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Os 3.000 camelos morreram todos. Os 3.000 foram dizimados. Aquele homem perdeu a capacidade agora de angariar novos bens. Jó perdeu a condição agora de exercer o seu trabalho. Mas mesmo assim, ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou adorando a Deus, ele continuou glorificando o Senhor. Ele não murmurou, ele não reclamou. Nós vamos ver também que ele perdeu o ataque do diabo na esfera do campo, atingiu aquilo que trazia o mantimento, aquilo que trazia o suprimento para dentro de casa, para saciar a fome dele, da sua família e dos seus servos. Foram embora os bois, foram embora as ovelhas. Então a estrutura deste homem, ela foi toda dizimada em um dia. Tudo que ele possuía, como diz por aí, foi para o beleléu, desapareceu, acabou. E eu fico impressionado, voltando aqui ao nosso texto áureo, porque o que ele nos diz é assim: olha, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que testemunho maravilhoso, irmãos. Que testemunho maravilhoso para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Jó não reclamou, Jó não murmurou, perdeu todas as coisas, perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que trazia estrutura, conforto, segurança material foi embora, mas a sua segurança espiritual, que era em Deus, ele não perdeu, ele continuou firme com o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja este Deus maravilhoso que nós servimos. Jó, ele tinha um sucesso na sua vida material. Jó, ele vivia cercado de bens materiais. Jó, ele vivia cercado daquilo que o mundo da época, materialmente falando, poderia lhe oferecer de bens. Mas o seu maior bem não estava aqui na terra. O seu maior bem estava em servir a Deus, em adorar a Deus, em glorificar a Deus, em exaltar esse Deus maravilhoso. Ainda que o desemprego bata na sua porta, meu irmão, ainda que a enfermidade bata na nossa porta, que o Senhor nos guarde de passarmos por uma situação dessa, mas se chegar, permaneçamos firmes, adorando, servindo, louvando, glorificando a esse Deus maravilhoso. Amém? Nós vamos agora para a tragédia que eu particularmente considero a mais difícil para Jó. A tragédia de natureza familiar. Jó perdeu seus bens. Jó, ele perdeu aquilo que trazia uma estrutura, uma condição financeira, aquilo que dava uma condição melhor para ele e para a sua casa. Mas de repente Jó, agora a tragédia de natureza familiar se abate sobre a sua vida.
se abate sobre a sua casa, se abate sobre o seu lar. E ele tem que agora lidar com isso, né? E qual foi a tragédia familiar que se abateu sobre a vida dele? Primeiro foram os filhos. Eu fico vendo essa história, irmãos, imaginando a dor desse homem, quando em um dia ele teve que fazer o velório dos seus 10 filhos. 10 filhos esse homem perdeu. 10 filhos que estavam servindo a Deus. Nós vamos ver que o início da lição vai dizer que quando seus filhos, que Jó 1:5, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Jó, além de ser temente a Deus, além de exercer o seu papel sacerdotal na sua casa, ele passava esse ensinamento para os seus filhos também. Vem aqui, meus filhos, vamos nos santificar. Porventura vocês fizeram alguma coisa errada aí, vamos buscar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Imagina você dedicar tempo, você dedicar atenção aos filhos, e de repente, em um dia, em um estalar de dedo, os 10 morreram todos. Os 10 partiram para a eternidade. Eu creio que esse foi o maior drama de Jó. Perder um filho, diz aqui o nosso comentarista, é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável não é fácil. Não tinha uma explicação. Estava todo mundo bem, estava todo mundo alegre, feliz da vida, todo mundo contente, os filhos reunidos, participando do banquete, participando do banquete, participando de um momento de descontração, de descontração. Aqui, diz aqui, que eles estavam todos reunidos, olha só, Jó 1:13, isso seria um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estava tudo tranquilo, ia tudo bem, ia tudo em paz, ia tudo, transcorrendo da melhor forma possível. E de repente, os filhos morrem. Estavam na casa do primogênito, se confraternizando. Era uma família unida. Não era como a família de Davi, que havia contendas, brigas, mortes de irmão contra irmão. Era uma família unida. Era uma família que, com certeza, me permita conjecturar, tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades, Eu acho que essa tradição de irmão, ter aquelas briguinhas com o irmão, acho que já vem dessa época, mas era uma família unida. Era uma família que compartilhava as bênçãos um com o outro. Vai dizer aqui que eles estavam reunidos na casa de seu irmão primogênito. Vamos lá para a casa do caçula da casa, vamos nos reunir lá, vamos nos confraternizar. E de repente os 10 morrem. Imagina um pai receber uma notícia dessa. Imagina um pai agora compartilhar ou receber essa tragédia na sua vida. 10 filhos. Mas Jó, em tudo isso, ele permaneceu fiel a Deus. Em tudo isso, Jó, ele não pecou. Em tudo isso, Jó, ele continuou adorando o Senhor, glorificando a Deus, exaltando esse Deus maravilhoso, Mas aqui continua a tragédia de natureza familiar, a sua esposa, a esposa de Jó,
A ela cabe uma frase muito difícil, e que eu vou ser partidário de um certo pastor que diz que a mulher de Jó ela foi uma heroína, porque no momento de dificuldade, certamente ela não tinha a mesma fé de Jó, certamente ela não tinha a mesma estrutura para servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz que é melhor caminhar em dois do que um só, porque se um cair o outro levanta. E a estrutura, a coluna espiritual nessa família era Jó, não era a esposa. E nós vamos ver que ela se levanta e diz: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó diz: olha, como uma louca tu falaste, né? Jó repreende ela. Mas, e aí eu sou partidário da ideia desse pastor, porque a Bíblia nos permite pensar assim, que essa mulher é a mesma que continua com Jó durante toda essa dificuldade, durante todo esse problema. Imagina, o camarada era rico, o camarada possuía muitos bens, o camarada vivia bem financeiramente, Jó era um camarada, né, um descoladão, um camarada que vivia bem, um camarada que tinha uma boa estrutura, 10 filhos maravilhosos, perde tudo. E a mulher olha para ele e diz: rapaz, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ela não deixa ele. A Bíblia nos dá a ideia de que ela continuou com Jó, ela permaneceu com Jó até o fim. Porque quando a Bíblia fala lá no final, no capítulo de número 42, né, que Deus deu a Jó outros filhos e que foram mais bonitos, né? Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus não está dizendo que foi com outra mulher. O escritor não destaca que ele teve outra mulher. Então nós podemos entender que a mulher permaneceu com Jó até o final. Que esta mulher, apesar de um momento em que ela falou algo impensado, ela não abandonou a vida do nosso patriarca. Porque, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia são homens abandonados por mulheres e mulheres sendo abandonadas por homens no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira adversidade. Olha, não dá mais, vamos terminar o nosso casamento aqui, cada um segue para o seu lado, cada um segue o seu caminho, né? Mas ela não. A ideia que a Bíblia nos passa é que ela permaneceu firme, junto ao Jó, junto com Jó, enfrentando toda aquela dificuldade, apesar desse momento impensado, apesar desse momento difícil que ela passou, e ela falou, né? Está registrado na Bíblia, não adianta dizer que ela não falou, mas que ela permaneceu com Jó. Que nós possamos, casais, esposa, estarmos sempre ao lado um do outro nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, porque quando casamos passamos a ser uma só carne, Amém? Nós vamos aqui então para o tópico 3 do nosso ponto 2, que fala sobre o fato. Ainda hoje, ventos fortes, né, continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve refugiar-se, o crente deve colocar-se, o crente deve estar a cada dia debaixo da presença de Deus. O comentário diz aqui, olha, é a degradação familiar, divórcios, drogas, vícios, contendas. Passou um vento, a coisa saiu um pouquinho do normal, as pessoas já estão falando em separação. As pessoas já estão falando: segue seu caminho que eu vou seguir o meu. Segue o teu rumo que eu vou seguir o meu. Mas a família de Jó, a esposa de Jó,
permaneceu firme a Deus, permaneceu fiel a Deus. Apesar da palavra louca, e isso nós não temos como esconder, que a mulher de Jó trouxe, Jó a repreendeu. Jó disse: olha, como louco tu falaste, receberia o bem de Deus e não o mal, né? Então nós vamos ver que em tudo isso Jó, ele manteve a sua fidelidade a Deus e procurou manter a estrutura da sua casa, da sua família, que agora se resumia a ele e a sua esposa. Que nós possamos seguir esse exemplo, irmão, desse patriarca, um exemplo tão maravilhoso para as nossas vidas, para os dias em que vivemos, para os dias em que estamos passando, que o número de divórcio a cada dia aumenta, e pasme, não é lá fora não, é dentro das nossas igrejas, é dentro dos nossos templos, porque não estamos querendo passar o dia da adversidade juntos. Primeira dificuldade que aparece: você segue seu rumo, que eu sigo o meu rumo. E não é esse o exemplo que Jó nos dá. Que nós possamos olhar para a história deste homem e seguirmos o seu exemplo, e seguirmos a sua história, mesmo diante dos ventos que continuam a soprar em famílias. Lembra lá a história do homem, dois homens que edificam a sua casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha? As mesmas dificuldades as casas enfrentaram. Foi a vento, foi a chuva forte, mas uma permaneceu em pé, porque a sua casa estava fundamentada na rocha. Que a cada dia o meu lar e o seu lar esteja fundamentado na rocha, que é Cristo Jesus. Que nós possamos continuar cada dia servindo esse Deus maravilhoso, em meio a todos os intempéries, em meio a todas as dificuldades. E aqui no Vale do Paraíba a gente tem isso bem característico, né? Tá aquele sol bonito, daqui a pouco tempo fecha e cai aquela tempestade e pega a gente no meio da rua e toma um banho sem querer. Assim também é no dia a dia, no cotidiano. Às vezes vai tudo bem, de repente cai uma tempestade, uma dificuldade, um problema. Vamos continuar firmes servindo a Deus, adorando o Senhor, porque Ele sempre tem uma saída para aqueles que nele esperam. Amém? Vamos aqui para o nosso terceiro e último ponto da nossa lição. O tempo ele corre, o tempo ele voa. Nós vamos aqui para o terceiro e último ponto, que fala tragédia de natureza física e psicológica. Porque os problemas, as lutas, as dificuldades, elas trazem dor na nossa carne, mas também elas prejudicam, abalam o nosso psicológico, não é? E nós vamos ver aqui que no tópico 1 do nosso ponto 3, o diabo toca na saúde de Jó. Precisamos entender, irmãos, que tocou por uma autorização divina. Autorização divina. Estudamos aqui na lição passada que Satanás é Deus, ele não vive em uma luta contra Satanás. Não existe essa peleja, esse medir forças. Não, Deus ele é soberano. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Todos estão debaixo da autoridade de Deus, inclusive Satanás. Então ele toca na saúde de Jó por permissão de Deus. Porque Deus sabia a estrutura de Jó. Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus sabia que Jó ia passar aquela luta, essa dificuldade, ia passar esse problema e não ia negar o nome do Senhor, e não ia blasfemar contra Deus. Então, ele toca. O comentarista diz aqui que depois que o diabo viu que o seu plano fracassou, pois o patriarca não sucumbiu à tentação de blasfemar contra Deus, agora ele tem permissão para tocar na saúde de Jó. Uma permissão dada por Deus, porque Deus sabia, Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus conhece a sua estrutura, irmão. Deus sabe aonde eu e você podemos passar.
Quem sabe você está querendo tomar uma decisão, quem sabe você está querendo ir por um caminho e as coisas não estão dando certo, tenha calma. Quem sabe se não é Deus que está impedindo você de tomar uma decisão precipitada, porque você não tem estrutura para passar, porque você não tem condições de passar por essa porta que você está querendo passar, ainda que pareça boa aos seus olhos, ainda que pareça agradável ao seu coração, ainda que você esteja olhando e você está dizendo, rapaz, isso vai ser bênção. Deus está dizendo, calma, eu conheço a tua história. Deus conhece a nossa história, irmão. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Eu lembro que quando nós chegamos em Garanhuns, Pernambuco, nós íamos visitar um irmão, era um presbítero da igreja, e ele tinha um problema de enfermidade, que os seus ossos eles estavam apodrecendo, enfim, os seus ossos doíam, as suas articulações eram doloridas, e ele tinha que dormir numa cama, no estrado de madeira, não podia ter colchão, e a gente ia lá para levar uma palavra de conforto para ele. Era ele quem nos confortava, era ele quem nos consolava com a sua alegria, com a sua felicidade, com o seu prazer de servir a Deus, de adorar a Deus. Nunca cheguei na casa dele para ver ele murmurando. Não estou dizendo que ele era perfeito, mas nunca cheguei na casa dele para vê-lo murmurando, reclamando daquela situação. Ele sempre estava alegre, sempre falando das bênçãos de Deus, sempre compartilhando daquilo que Deus tinha feito na sua vida, na sua história ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Então, nós vamos ver que a prova, irmão, ela não é para te matar. A prova não é para me matar. A prova é para nós aprendermos a confiar cada dia mais e mais no Senhor, nosso Deus. Amém? Então, nós vemos aí a saúde de Jó, né? A saúde física, fala aqui o nosso tópico 2 do ponto 3, a saúde física feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Não era uma enfermidade qualquer, irmão. Não era uma enfermidade qualquer. E Jó se recolhe, Jó vai para um lugar se sentar, onde tinha uma cinza, diz aqui o nosso comentarista, pega um caco de barro para se raspar com ele as suas feridas. Era uma prática comum daqueles dias, era um local que era reservado para essas pessoas que estavam moribundos e que estavam enfermos e que iam para lá para aguardar a morte chegar. Ele ia para aquele local se considerando inválido, um lugar triste, um lugar que não era agradável. Imagina você estar ao redor de um monturo de cinza, um monte de gente esperando a morte chegar, um monte de enfermos ali esperando a morte chegar na sua vida. Às vezes morria, ficava por lá mesmo, era a tradição da época. E Jó foi para um lugar como esse. Jó se retirou para uma situação como essa. O homem que era rico, o homem que possuía tudo, agora estava desta maneira. Mas em tudo isso, Jó, quero continuar batendo nessa tecla, continuou fiel a Deus. Jó continuou adorando a Deus. Jó continuou louvando e glorificando o nome deste Deus maravilhoso. O nome deste Deus dos céus. Jó não murmurou contra Deus. Jó não blasfemou contra o Senhor. Mas em nada disso Jó atribuiu a Deus coisa alguma. Continuou firme na presença de Deus. E ele finaliza aqui o nosso ponto 3 falando sobre a saúde mental. A saúde mental de Jó. Não há dúvida que Jó também experimentou um sofrimento psicológico. Não há dúvida, irmão. Porque nós, como servos de Deus, nós não estamos isentos de passar por um sofrimento
psicológico, que é o pior sofrimento que tem. Nós vamos ver que Elias, aquele grande homem, servo do Senhor, orou a Deus, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a água que estava ao redor do holocausto. Elias, ele sofreu essa dificuldade mental. Orou, e de repente uma mulher chega e diz: olha, amanhã tu vai estar morto. Amanhã tu vai sofrer, amanhã a tua vida será ceifada. E nós vamos ver que Elias, ele se aflige com aquilo ali, ao ponto de ir para o deserto, de só querer dormir, de só querer se isolar e pedir no seu ânimo a morte. Momento difícil, e que nenhum de nós estamos isentos, nenhum de nós estamos isentos de passarmos. Mas quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus, da graça de Deus, nós vamos vencendo, nós vamos caminhando, nós vamos atravessando, nós vamos encontrando a paz para os nossos corações. Então, nos momentos de dificuldade em que a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ela for atacada, vamos nos refugiar em Deus, não vamos para a caverna. O problema de Elias é que ele foi para a caverna. Ele não se refugiou em Deus. Ele não buscou o Senhor. E nós vamos ver que no momento que ele sai da caverna e que ele se coloca na vontade de Deus, tudo muda na sua história. Ele começa novamente a fazer a obra de Deus, a andar como Deus queria que ele andasse, a andar como Deus queria que ele caminhasse. Então, que nós possamos a cada dia seguirmos esse exemplo dessa história final de Elias, né? Quem entendeu que na caverna a gente não vai resolver nada. Quem entendeu que na caverna nós não conseguimos resolver os nossos problemas, mas que aos pés do Senhor, esses problemas, eles serão resolvidos. Não há dúvida de que Jó ele sofreu, ele passou, né, por esse sofrimento psicológico, essa tensão psicológica. Imagina uma notícia ruim atrás da outra. Uma notícia ruim chegando atrás da outra, esse homem tendo que lidar com essas circunstâncias, tendo que lidar com esses momentos. Mas ele foi vitorioso, porque ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele permaneceu firme, glorificando e exaltando este Deus Todo-Poderoso, ao qual ele servia e ao qual ele nos deixa exemplo. Nós vamos aqui para a nossa conclusão, que nos fala que, em meio a todas essas dificuldades, somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Somente Deus, irmãos. Somente em Cristo nós vamos encontrar a estrutura necessária para permanecermos em pé. Somente em Cristo. Então, quando a adversidade bater à sua porta, refugie no Senhor. Quando a luta chegar na sua casa, busque a Deus. Quando a adversidade chegar na sua vida, refugie-se em Deus. Porque Deus ele tem uma palavra. Deus ele tem um caminho. Deus ele tem um escape para aqueles que se colocam diante da sua presença. Que nós possamos olhar para esse drama de Jó, para a história de Jó, e buscarmos a cada dia, na vida deste homem, no exemplo que este homem nos deixou, ensinamentos para o nosso viver prático, para o nosso viver de cristão. Porque nem sempre o sol vai brilhar com tanta intensidade sobre nós. Nem sempre o dia ele vai ter uma luz tão maravilhosa. Às vezes tem dia que é dia de tempestade. Às vezes tem dia que passa o dia chovendo. E nós precisamos, quando essa tempestade chegar na nossa vida espiritual, quando esse tempo nublado chegar no nosso caminhar, nós precisamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos deu o privilégio de compartilharmos esses momentos da palavra de Deus com você.
e que nós possamos a cada dia crescermos, né? Conheçamos e prossigamos, né? Conhecendo esse Deus maravilhoso, crescendo na nossa vida espiritual, para cada dia sermos um servo melhor na face de Deus, na face da terra, e a cada dia exalarmos o cheiro do conhecimento desse Deus maravilhoso. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez finalizo aqui deixando o meu convite para você ser participante da nossa escola bíblica dominical, que acontece aos domingos a partir das 9h15, no nosso templo situado aqui na rua Padre Bento Cortês de Toledo, número 320, na Vila São José. Será um prazer ter você aqui conosco. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida, e deixo aqui o meu grande abraço na paz e no amor de Cristo. Amém.